chances de ouro. Um homem é perder munição. Cuidado com a areia em suas armas. Eu quero ações definidas. Vejo vocês na praia. Olha os buracos de morteiro! Direita e esquerda, cuidado! Deste lado! Coloca esse boço na água! Tá bom, acho que já deu para ver um pouquinho, deu para entender um pouquinho pelo filme, é, como que foi o dia dele. Eu acho que essa cena aí conseguiu retratar um pouquinho de como foi, especialmente na praia de Omaha. Como o grupo apresentou, bem, eles falaram justamente que os aliados conseguiram enganar as tropas alemãs, a, os nazistas, mas em Omaha os aliados acabaram tendo dificuldade. Nas outras praias foi um pouco mais fácil tomar o domínio. Agora em Omaha foi meio complicado. Nas outras praias foi mais fácil porque os nazistas foram enganados pelos aliados, como a gente viu. Beleza? A Raíssa está perguntando aqui se vai apresentar todos hoje. Tomara que sim. Tomara que dê tempo. Então a gente vai agora para o grupo 3, que é o grupo sobre o Holocausto, é o grupo da Lohane. A Lohane está até ali já com a câmera dela aberta e tal. Não é, Lohane? É o seu grupo, não é? Sim, professor. Tá. Lohane, a gente tem 10 minutos de aula. Você acha que consegue? Acho que sim, não sei. Não, tranquilo. Se não der, a gente termina no plantão pedagógico. Bora lá. Então, o nosso grupo ficou sobre o Holocausto. Ficou eu,
a Maria Eduarda Braz, a Milena, e a outra Maria Eduarda Santos, mas as duas Maria Eduardas não pôde participar, então eu vou começar a apresentação com a Milena. Bom dia. Pode passar, professor, para o próximo slide. Aí. O Holocausto foi um genocídio feito pelos nazistas contra os judeus nos países europeus da Alemanha, Austrália, Polônia, Holanda e a Tchecoslováquia, entre outros. Não foram só os judeus que sofreram contra a perseguição. Foram ciganos, comunistas, homossexuais, deficientes físicos, negros e povos étnicos eslavos, entre outros. Pode passar. Foram mortos aproximadamente 6 milhões de judeus assassinados no Holocausto. Com isto, foi considerado um dos massacres mais existente ao longo da existência. Pode passar. Massacres dos judeus. Hitler era considerado, eles consideravam uma raça superior, que só ele era melhor do que todos. No ano de 1935, foi assinada a Lei de Nuremberg, que foi criada para a segregação do povo judeu. Tinha uma lei, eram proibidos os judeus serem atendidos em hospitais, os estudantes universitários não podiam fazer exame de doutorado e nenhum judeu era considerado alemão. Pode passar as imagens. Pode descer, professor. Essas imagens mostram as pessoas esperando os vagões dos trens para ser levado para o campo de concentração em Auschwitz. Próximo. Pode descer. O campo de concentração da Auschwitz foi que matou mais de 1 milhão de pessoas. Com isso, foram judeus, foram mortos por câmara de gás, eram sofridos maus tratos, trabalhos exaustivos e não tinham uma péssima condição de higiene. Pode passar. Massacre sofrido pelos ciganos. A palavra Holocausto é comumente relacionada ao genocídio de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Contudo, os povos ciganos também foram vítimas dos nazistas durante o conflito. O episódio ganhou o nome de Baruch-Hagemos. Os ciganos também foram alvos de perseguições, discriminação e massacres, muitas delas sequer terem sido feitas nos campos de concentração, mas sim pelos próprios oficiais nazistas. Todavia, é importante afirmar que essa discriminação não se iniciou no nazismo. Para se ter uma ideia, o inspirador alemão Karl expediu no século um decreto ordenado que todos os ciganos adultos fossem exterminados e que as mulheres e as crianças ciganas tivessem suas orelhas cortadas, com o intuito de puni-las e identificá-las. Nós temos uma imagem ali embaixo, pode passar, professor. Obrigada. Nós temos uma imagem, a primeira imagem é os ciganos detidos para a deportação pelo governo alemão em 22 de maio de 1940. E a segunda imagem é as mulheres e as crianças sendo puni-las. Ou seja, elas estavam tivessem sido suas orelhas cortadas e com o intuito de puni-las e identificá-las também. Além disso, no século XIV, foi implantada na Alemanha a Agência de Informação Central para o Combate de Milícia Cigana, que tinha o intuito principal registrar os ciganos que viviam no país,
tendo em vista o controle destes povos motivados pelo seu comportamento altamente perigoso. Ou seja, eles viam os povos ciganos muito perigosos. Eu não sei porquê, mas eles viam eles perigosos. Assim fica clara a intensidade do preconceito e a discriminação que os povos ciganos sofreram durante o período. Infelizmente, sofrem até hoje. Pode passar, professor, por favor. Massacre sofrido pelos homossexuais. Os nazistas viam os homossexuais masculinos como os fracos e efeminados, incapazes de lutar pela nação alemã. Eles percebiam que os homossexuais, como improváveis geradores de filhos, incapazes de aumentar a taxa de natalidade alemã. As lésbicas, não capazes de aumentar a taxa de natalidade alemã, as lésbicas não eram consideradas uma ameaça políticas sociais nazistas e geralmente não eram alvos de perseguição. Um caminho disponível para a sobrevivência de alguns homossexuais foi a castração, que alguns oficiais da justiça criminal defendiam como uma maneira de curar o desvio sexual. Os nazistas interessados em encontrar uma cura para os homossexuais expandiram esse programa para incluir experiência médica em prisioneiros homossexuais nos campos de concentração. Tais experiências causavam doenças, mutilações e levavam até mesmo à morte, sem produzir qualquer tipo de conhecimento científico proposto pelos nazistas. Temos uma imagem aí embaixo, pode passar, professor, que aí tem os homossexuais, e vocês podem perceber que a roupa que eles estão usando tem um triângulo rosa, para simbolizar que são os homossexuais, e a roupa rosa era para identificá-los. É isso, professor. Obrigada. Ok. Depois, até na década de 60, se não me engano, em 1969, em um bar em Nova York, também, se não me engano, chamado Stonewall, era um bar gay, que o público gay frequentava. Eles sofriam sempre perseguições ali naquele bar, e em um dia de 1969, o pessoal que estava ali, eles se organizaram e fizeram um movimento de resistência. Dali em diante começava a surgir os movimentos. É como se fosse a gênese do movimento gay naquela época, naquele momento, né? E eles utilizaram esse triângulo que a Lohane falou aqui, que foi usado pelos judeus, pelos nazistas para marcar os homossexuais na época, como símbolo da resistência naquele primeiro momento. E aí, então, o Holocausto, ele foi uma das maiores atrocidades cometidas pelo ser humano, né? No caso, pelos alemães ali, nazistas. Não posso falar que foram todos os alemães, né? Porque tinha alemão dentro da Alemanha que era contra o nazismo, mas ele ficava ali meio calado porque corria risco de perder a própria vida, né? Essa imagem aqui ela é bem forte, porque ela mostra um monte de judeu que vai ser encaminhado para o campo de concentração para morrer, né, nas câmaras de gás, como o grupo também falou aí. Gente, a aula está acabando agora, e aí eu não quero atrapalhar o próximo professor, mas quando a gente voltar no plantão de dúvidas, eu vou precisar usar ele, porque quando eu marquei esse trabalho eu tinha 2 aulas, mas aí mudou, né? Agora só tem uma aula e o plantão de dúvidas. Aí no plantão de dúvidas, os outros grupos terminam de apresentar e a gente volta a falar sobre isso. Ok? Que horas que vai ser o plantão, professor? Eu acho que é 10h30. Eu vou Tá. lá e vocês fiquem com Deus, tá bom? Beleza, professor. Obrigado pela aula. Também. Ou então, eu que Até agradeço. mais, professor. Eu Obrigado. agradeço a participação de vocês também. Obrigadão.